Fala galera que não gosta de perder tempo, tudo certo? Thiago mais uma vez aqui para nós iniciarmos o nosso curso intensivo de Power BI. É isso aí, a hora chegou. Então vamos lá. Eu vou ensinar você desde o início até o final como desenvolver um dashboard com um tema de RH. Não importa se você é iniciante, se você é avançado, se você já conhece ou não. Nós vamos pegar passo a passo e tratar esse tema como se fosse um projeto e o que é efetivamente correto. Todo desenvolvimento ele é um projeto que tem começo, meio e fim. E esse passo a passo precisa ser seguido e eu vou trazer para vocês aqui as boas práticas desse desenvolvimento, certo? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Thiago Mariano, eu sou gestor de performance. Uma das disciplinas da gestão de performance é o BI, a famosa inteligência de negócios. E dentro dela, além da gente fazer desenvolvimentos de visões, dashboards, seja em Excel, Power BI, a gente ainda tira alguns insights aí para fazer alavancagem de negócio, tá certo? Então nós vamos iniciar agora o nosso intensivão de Power BI e eu conto com você. Antes da gente seguir, eu quero que você faça um exercício, combinado? Você vai agora no LinkedIn, vai na opção de vagas e vai digitar bem assim, ó, Power BI. Olha aqui em cima o volume de vagas que nós temos disponível, mais de 5.000 vagas no Brasil. Todas para quem sabe utilizar essa ferramenta. E assim, não importa o seu nível, é isso que é interessante. Aprendeu? Sabe como executar? Tem vagas desde o assistente até o gestor, o gerente. Todas as vagas estão disponíveis. Tenha um portfólio. E é isso que a gente vai aprender agora. Eu vou te ensinar como criar o seu primeiro dashboard ou melhorar o que você já tem. E com o tempo você vai criando um portfólio. Faz um dashboard de RH de novo. Muda as métricas, parametriza novamente. Usa um novo formato. Aí é com você. Mas a oportunidade está aqui, certo? Então, é muito bom, de novo, ter vocês aqui comigo. Nós vamos fazer essa troca de informação que vai ser muito importante aí na carreira de vocês. Tem muitos insights que eu quero que vocês aprendam e são insights legais, porque eu mesmo, quando estava aprendendo, achei top, principalmente alguns sites que eu vou disponibilizar para vocês aí ao longo do vídeo, tá bom? E sem mais delongas, bora pro conteúdo. Certo, então vamos iniciar. Antes de mais nada, você precisa ter na sua máquina instalado o Power BI Desktop. Se você não tiver, você pode seguir esse passo a passo, tá? Vem no Google, pode digitar dessa forma, download Power BI Desktop. Tem esse link aqui embaixo, ó, download Microsoft Power BI. E você pode clicar nessa opção, fazer download. Ele vai te direcionar para a Microsoft Store. Aqui vai aparecer para você um ícone azul igual ao meu, com a opção de fazer a instalação. É um processo extremamente simples de ser feito. Eu não vou instalar no meu porque já tenho instalado essa aplicação, mas se porventura alguém tiver alguma dúvida, coloca no comentário que eu faço um vídeo à parte somente do processo de instalação. Na descrição do vídeo eu deixei um link para você fazer download de tudo que nós vamos precisar para criar esse painel. Então eu tenho a nossa base de dados dentro da pastinha arquivo, eu tenho os ícones que nós vamos utilizar e eu tenho também as imagens. Vamos começar pelo arquivo. Esse é um arquivo feito em Excel. Lembrando que o Power BI pode fazer conexão com uma APIs e até mesmo arquivos como esse, né? Um arquivo Excel, um arquivo TXT, tá bom? Um pouco mais para frente nós vamos falar sobre esse tema. Dentro aqui da nossa base de dados, eu tenho o código do funcionário, é uma espécie de CPF do colaborador, tá bom? Mas isso é para somente ali naquele âmbito institucional, ou seja, ele é uma chave única, ele é algo que não pode ser duplicado. Eu não tenho dois colaboradores com o mesmo código de funcionário. Eu tenho o nome do funcionário, sexo, data de nascimento, escolaridade, cargo, departamento, data de admissão, data de demissão, o salário, a idade e a data limite para que esse colaborador entre com as suas férias. Certo? Feito isso, vamos agora abrir o Power BI. Essa é a área de trabalho do Power BI Desktop e nela nós temos acesso a todas as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento. Para facilitar o entendimento, vamos separar a tela por seções.
Então, a primeira seção é a faixa de opções e nela nós temos as guias arquivo, página inicial, inserir, modelagem, exibição, otimizar e ajuda. Na aba lateral esquerda, nós temos os modos. Então eu tenho o modo de exibição de relatório, o modo de exibição de tabela e a exibição de modelo. Já na lateral direita, nós temos os filtros, visualizações e dados. Bom, para iniciarmos o nosso desenvolvimento, o primeiro passo é inserir os dados. Então eu venho aqui em obter dados, pasta de trabalho do Excel, eu vou selecionar aquela nossa base de dados e vou clicar em abrir. Ele abre uma caixinha para mim, um navegador, onde eu vou selecionar a minha tabela, base de dados, onde eu tenho todas as informações que eu preciso. Nesse primeiro momento nós ainda não vamos tratar esses dados, eu quero apenas trazê-lo para cá. Depois nós vamos fazer esse processo. Eu vou clicar em carregar. Se você observar aqui do lado direito, a conexão ela foi realizada com sucesso. E eu já tenho aqui base de dados e todos os campos da minha tabela. Bom, agora que nós já criamos a nossa conexão de dados, vamos efetivamente iniciar o processo de desenvolvimento do nosso dashboard. O primeiro item que precisa ficar bem claro é o seguinte: quando você cria um painel, ele tem uma resolução. Onde eu vejo isso? Eu vou clicar no fundo da tela e depois eu clico nesse ícone, formatar sua página do relatório. E venho nessa opção, configuração de tela. Como você pode ver, o tipo da tela está no formato de widescreen. Eu vou mudar, eu vou clicar aqui em personalizar e vou colocar resolução no meu monitor. Aqui é importante que você coloque também a resolução do seu monitor ou até mesmo do monitor ou da tela que será exibido esse dashboard. No meu caso é 1080 por 1920, ok? Feito isso, vamos iniciar agora o processo de criação da nossa capa. Eu vou vir aqui no nome da guia, clico com o botão direito e renomear página, eu vou chamá-la de capa, eu vou clicar na guia inserir, eu vou selecionar essa opção de imagem, vou na nossa pastinha que tem a nossa imagem, seleciono e abrir. Vamos colocá-la na tela inteira. E veja só um detalhe, a imagem ela está estática. Apesar do arquivo que nós estamos utilizando ser um arquivo no formato de GIF, ou seja, uma imagem animada, se eu faço a inserção da imagem por esse método padrão, ela não fica animada. Então nós temos que utilizar um outro método, ok? Eu vou clicar aqui na imagem inserida, deletar, e nós vamos fazer de uma outra forma. Eu vou clicar aqui na lateral direita, visualizações, e eu vou inserir um gráfico de barras, ok? Pode arrastar aqui o gráfico de barras para ele tomar a tela inteira. Feito isso, para que funcione esse outro processo de inserção de imagem, eu preciso ativar minha faixa de opções. Aqui, se eu não coloco nenhuma informação, ela fica desabilitada. Então eu vou clicar aqui em criar visual, eu vou selecionar o meu código de funcionário, eu vou arrastar para dentro do meu eixo X, veja que ele habilitou o título e aqui o rodapé. Mas eu preciso na realidade só que ele habilite para mim essa opção dentro de formatar o seu visual, chamada plano de fundo da área. Eu vou clicar aqui em procurar, vou selecionar a nossa imagem e clico em abrir. Veja, ela já está animada, mas a gente ainda precisa ajustar algumas coisas, tá? Então clica aqui em ajuste de imagem e preencher. Ela já está quase no formato que a gente precisa. Agora, eu não quero que ele mostre esse título e não quero que ele mostre esse rodapé. Então eu vou clicar aqui em eixo Y, eu vou retirar o título e também o eixo Y. No eixo X eu retiro o título e também o eixo X. E eu vou tirar também o nosso título. Ok? Eu preciso inserir um fundo, ou seja, eu não quero esse fundo branco, eu quero um fundo na cor roxa, sendo a mesma cor dessa imagem.
É muito difícil eu selecionar aqui dentro, em efeitos, tela de fundo, uma cor roxa que seja exatamente igual a essa de fundo, tá bom? Mesmo que eu venha aqui na mão e tente procurar uma cor que seja muito parecida, tá bom? Qual é o macete para que a gente possa encontrar a cor correta? Eu uso uma ferramenta chamada Lightshot. Ela serve para você tirar um print da tela. Nesse caso eu quero tirar um print justamente desse pedaço da tela que tem a cor que eu quero e eu vou salvar. Eu vou chamar de fundo roxo. Agora que eu já peguei um pedacinho aqui da minha imagem para a gente descobrir qual a cor. Agora que eu já peguei um pedacinho da nossa imagem para buscar qual é o código hexadecimal, eu vou entrar no site Palette Generator e eu vou clicar nessa opção Upload Files. Eu vou selecionar aquele fundo roxo e ele vai me dizer qual é a cor que eu preciso inserir lá no meu dashboard. Então eu vou copiar esse código. Para inserir é muito simples. Eu venho aqui nessa opção na guia geral, efeitos, tela de fundo, e aqui eu posso modificar a cor do fundo. Eu vou selecionar mais cores e aqui nesse campo eu vou colar o meu código. Viu que já mudou? Bom, então agora nós vamos inserir o título e o botão de navegação. Para inserir o título, eu tenho duas opções. Eu posso tanto inserir uma caixa de texto, quanto inserir um elemento. E eu vou pelo caminho de inserir um elemento. Então, eu venho aqui na guia Inserir, eu venho em Elementos, Formas, e eu quero um retângulo com cantos arredondados. O Power BI tem uma sacada bem legal quando nós falamos de layout. Se você clicar aqui nessa forma e arrastar ela ao longo do painel, você pode ver que ele mostra para você uma linha pontilhada vermelha. Isso quer dizer que o seu elemento ele está bem centralizado na página. Para inserir um texto, eu venho em Formato, Estilo. Eu não quero preencher, então eu quero que ele fique com um fundo transparente. Eu não quero bordas, mas eu quero um texto. E esse texto será Recursos Humanos. Eu quero ele com 30 de tamanho, negrito. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. 40 fica legal. Então, com 40 de tamanho. A fonte que nós vamos usar é a fonte chamada Tahoma. Então, tá ok. Bom, agora que nós inserimos o título, vamos inserir também o botão de navegação. Para isso, é muito simples. Você vem aqui na guia Inserir, você vai utilizar a opção Botões, e eu vou clicar em branco. Esse botão em branco, eu acho bacana da gente utilizar porque você consegue parametrizar algumas coisas nele que nós vamos ver agora, tá bom? Então, com ele selecionado, eu venho aqui em Formato, Forma, nós não vamos mudar muita coisa, só quero arredondar o canto dele. Pode colocar 30. Rotação, nós não vamos mexer nisso agora, ou não vamos utilizar na realidade. E vamos aqui para Estilo. Em Estilo, tá aquela funcionalidade que eu falei para vocês, tá? Você pode criar alguns padrões nele, então ele já tem o principal, tá? Que é não mudar nada, mesmo quando você passa o mouse ou clica, ele mantém com as mesmas configurações. Ao focalizar, é quando você passa o mouse em cima dele. Então, o que eu quero que ele tenha quando passarmos o mouse? Literal texto iniciar. Esse texto, eu quero que ele tenha 25 de tamanho. Ele precisa estar na cor preta. Vamos colocar ele em negrito.
Eu quero também que esse botão ele tenha um fundo, então eu venho aqui ó, em preencher. Eu quero esse fundo na cor cinza, mas eu não quero que ele tenha transparência. Não mudou nada, mas se eu passo o mouse, certo? Nós vamos fazer o mesmo padrão aqui, ó. Então, o texto eu vou inserir, iniciar. Eu não quero ele com 25, eu quero ele com 20. Vamos colocar ele em negrito. A fonte, vamos usar a Tahoma. Preencher OK, na cor branca. Aliás, na cor cinza. E tá aqui, ó. Bom, então esse é o primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo passo, que é criar a próxima aba do nosso relatório, tá bom? Que é a aba de resumo. Então eu vou criar aqui, ó, uma nova página. Vamos renomeá-la para resumo. Opa, resumo funcionários. Volto para a capa. Seleciono o meu botão iniciar. E aqui eu quero colocar uma ação nele, tá bom? Ou seja, quando eu clicar nesse botão, algo precisa acontecer. Então, para eu colocar uma ação nesse botão, eu venho novamente em formato, ação, eu vou habilitar. E ação eu posso inserir algumas coisas, então eu posso deixar como voltar, inserir um indicador, isso nós vamos usar mais para frente, tá bom? Mas no nosso caso, eu quero esse aqui, ó, navegação na página. E aqui o destino, eu vou clicar resumo funcionário. Para isso funcionar, eu preciso, enquanto estiver aqui utilizando o Power BI Desktop, eu preciso segurar o botão Ctrl, aí depois eu clico com o botão esquerdo do mouse, aí ele já me direciona direto. Quando você subir isso na versão online, você só precisa clicar normalmente, não precisa segurar o Ctrl, ok? Então agora nós vamos para a aba resumo funcionário para começar a criar os parâmetros aqui. Gente, uma pausa rápida aqui. Esse conteúdo dá bastante trabalho para ser feito, então me ajuda. Vem aqui ó, em se inscrever no canal, ativa o sininho e aproveita e deixa um like para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é um conteúdo relevante e poder entregar isso para mais pessoas, beleza? Conto com vocês aí e vamos voltar para o intensivão. Na aba funcionário, primeiro nós precisamos fazer aquela configuração inicial do tamanho da tela. Então eu seleciono aqui o fundo, clico no formato da página, configuração da tela, personalizar, 1080 por 1920. Eu quero inserir um fundo, ok? Eu vou colocar uma forma para isso. Estilo preencher, eu vou colocar aqui a nossa cor roxa e eu não quero bordas nessa forma, ok? Agora nós vamos inserir o título, então para otimizar o processo eu posso vir em capa, seleciono o título, copio, Ctrl C, volto no resumo funcionário, Ctrl V e só ajusto ele aqui no layout da página, então aqui já está certo. Formas, nós não vamos mexer em nada. Rotação, também não. Em estilo, nós vamos trocar aqui o nome. Não é mais recursos humanos. Agora ele chama resumo funcionário. Ele tem um formato um pouquinho diferente do que nós usamos lá na capa, falando em questão de cores, né? Então, ele terá uma cor, falando do texto, uma cor escura. Pode deixar um preto aqui bem forte. Nós vamos preencher. A cor é esse cinza bem clarinho. Então posso inclusive agora já arrastar ele para cá. E arrastar ele para cá. Pronto. Vamos reduzir aqui um pouquinho o arredondamento dos cantos.
20 já é o suficiente. Nós precisamos inserir agora 4 cartões, tá, para a gente começar já a montar o layout dos gráficos. Primeiro de tudo, nós vamos colocar os gráficos aqui no lugar, depois a gente começa a preenchê-los com informação, ok? Então, vamos colocar aqui ó, o primeiro card. O segundo card, então é só dar um Ctrl C, Ctrl V, o terceiro e o quarto. Agora, nós teremos 6 gráficos aqui embaixo, tá bom? São gráficos de barra. Eu venho aqui ó, em visualização, ó, gráfico de colunas clusterizado. Vamos colocar um tamanho razoável aqui, pode copiar e colar. Como eu sei que eu tenho o mesmo layout para eles, eu posso selecionar os dois, copio e colo. Deixo mais ou menos no layout e colo de novo. Depois a gente vai organizar tudo o layout bonitinho. Vamos inserir agora os ícones. Então, para inserir ícone, é a mesma coisa que inserir uma imagem. Então eu venho aqui ó, na guia inserir. De vez em utilizar os botões, eu venho em imagem. E os ícones que nós vamos utilizar, primeiro é esse filtro. E eu preciso também trazer esse limpeza de dados. Pode trazer ele para cá. Nós vamos trazer agora o ícone de dinheiro. Que vai ficar aqui. Nós vamos trazer o de remuneração, que é o salário. Nós vamos trazer o de pessoas, que são os funcionários. Nós vamos trazer o de recorrência, que é para o card de turnover. Nós vamos trazer também o de grupo de idade, que ficará mais ou menos aqui, ó. Nós vamos precisar também de 2 botões de navegação. Então, para inserir um botão de navegação, eu posso novamente vir em inserir, formas. A gente pode pegar essa setinha aqui, ó, só ajusta, coloca ela para cá, uma seta para o outro lado, pode pegar e colocar para cá. Ok. E agora eu vou inserir 2 linhas, ok? Então, novamente, ó, formas, linhas. Essa linha a gente vai precisar rotacionar. Então eu seleciono, venho aqui em rotação, quero de 90 graus. Para trocar a cor dela, nesse caso eu não uso preencher, porque o que você está enxergando aqui como azul não é o preenchimento. Ele está mostrando para você a borda, tá bom? Então eu vou clicar aqui, eu vou colocar na cor cinza que nós usamos, e eu vou colocar uma largura um pouquinho maior. Aqui, ó, 3 pixels de largura tá bom. E eu vou copiar e colar só para a gente poder separar a seção aqui. Bom, agora vamos começar a inserir alguns dados nos gráficos, ok? O primeiro gráfico, ele é o volume de funcionários por departamento. Para que eu possa inserir informações aqui, eu seleciono meu gráfico, venho aqui ó, em visualizações, seleciono essa opção de adicionar dados ao seu visual. Eu vou pegar aqui ó, o departamento e vou arrastar para o eixo X. Como eu quero o volume e eu sei que o código de funcionário ele é um dado único, eu posso colocar ele aqui ó, no eixo Y e utilizar o formato de contagem. Certo? Então já tem o gráfico aqui. Nós vamos vir aqui ó, em formatar o seu visual.
clicar nessa opção rótulo de dados, aí ele vai mostrar para mim aqui ó, o volume de cada uma das áreas. Então, o departamento de produção ele tem 19 funcionários, recursos humanos 11, TI 9 e assim sucessivamente. Vamos começar a ajustar isso, tá? Aqui no eixo Y, eu não quero o título, tá vendo? Essa parte lateral aqui, ó, eu não quero. E eu também não quero o eixo Y. Do eixo X, eu não quero o título, mas eu quero a descrição aqui de cada uma das colunas. Se eu retirar, eu não sei a que se refere cada um desses dados, então eu preciso mantê-lo aqui. Nós vamos ajustar agora o título, então para ajustar o título eu venho em Geral, Título, eu posso apagar tudo que tiver aqui, e eu vou escrever o seguinte, funcionários por departamento. Fonte, eu vou usar a mesma, quero uma fonte da Roma. Vamos alinhar ele no centro. Pode colocar aqui 18 de tamanho. E aqui a parte do cabeçalho está ok. Vamos voltar lá de novo para o rótulo de dados. Então eu venho em Visual, Rótulo de dados, Valores. Em Valores, eu vou aumentar um pouquinho, tá bom? A fonte. 10, 11, 12 e eu quero ela em negrito. No eixo X eu vou fazer a mesma coisa, também quero em negrito, tá bom? Só para dar um destaque um pouco maior. Nós vamos trocar a cor dessas barras. Então eu venho aqui ó, em coluna, cores padrão, eu quero trocar. Pode colocar esse amarelo, tá? A segunda opção. E ok, ele está parcialmente finalizado, tá bom? Depois ainda tem mais um trabalho que nós vamos fazer aqui por trás. Esse de baixo, ele é o salário por departamento. Então vamos preencher aqui, ó. Novamente eu vou em adicionar dados ao visual. Eu vou pegar ó, o departamento e inserir aqui ó, na coluna X. E se eu estou falando de salário, eu vou pegar aqui ó, o campo salário e arrastar para o eixo Y, ok? Nós vamos ter aqui todos os valores. Bom, para evitar a necessidade de você ficar preenchendo e ajustando card a card, tem uma opção bem legal que você pode utilizar. Seleciona o card que está no formato já pronto e que você quer replicar para os demais. Vem aqui, ó, página inicial e pincel de formatação. Então eu selecionei, ele vai mostrar essa vassourinha, né? Esse pincel, e eu posso só clicar aqui embaixo. Feito isso, nós vamos precisar modificar algumas coisas. Então o título não está adequado, então eu vou selecionar aqui meu card, venho aqui ó, em formatar seu visual, geral e título. O título deve ser salário por departamento. Os valores também não estão no formato que a gente precisa, tá bom? A gente vai precisar mexer aqui. Como funciona? Primeiro passo é eu voltar aqui ó, em visual, rótulo de dados, valores. Então, qualquer coisa que eu mexer aqui em valor, eu vou mexer nesses dados aqui em cima. Eu não quero que ele resuma as unidades. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu tiro do alto e coloco em 1. Continua aqui em número inteiro, ele ainda não está mostrando para mim o formato de real, o formato de moeda. Então, para isso, nós vamos modificar. Eu vou clicar aqui, ó, em base de dados, eu vou selecionar o salário. A parte superior, você pode selecionar vários formatos para o seu determinado tipo de dado, tá bom? Então aqui ele está falando para mim que é um número inteiro, então de fato ele é um número inteiro. E aqui ó, eu tenho uma opção de transformar esse número inteiro e exibi-lo como moeda. Vamos clicar. O ponto é, mudou o formato para moeda, ok? Mas ele está com um cifrão como se fosse uma moeda de dólar, e não é isso que nós precisamos. Para alterar isso, você vai vir aqui nessa opção, ó, exibição de modelo,
Tá bom? Aqui é onde nós podemos fazer a relação entre tabelas, mas isso não é tema para o vídeo de hoje. Você vai vir aqui, ó, em dados, seleciona a sua coluna de salário, ele já está no formato número inteiro, formato moeda, mas aqui embaixo, ó, em formato de moeda, ele está no formato geral. Então aqui nós precisamos procurar o nosso formato de real. Aqui, português Brasil, selecionei. Eu não quero casa decimal, eu não quero mostrar os centavos, então eu coloco 0 e dou um Enter. Voltando aqui para a exibição do relatório, agora ele já está no formato que nós precisamos, certo? Próximo card, ele é o volume de funcionários por cargo. Então, mesmo processo. Seleciono, venho aqui para inserir dados no visual, pego o cargo, arrasto para o eixo X, código de funcionários, no eixo Y, volto aqui, ó, em funcionários por departamento, pincel de formatação, e tá aqui, ó. Agora nós vamos em formatar seu visual, título, e vamos mudar o título. Aqui, ó, funcionários por cargo. O de baixo, mesmo processo. Então, adicionar o visual, vamos colocar cargo, vamos colocar salário, vem aqui no de cima, pincel de formatação, vamos ajustar o título, e em visual, rótulo de dados, valores, nenhum, ok? Bom, antes de seguirmos, vamos fazer algo importante que é salvar o nosso arquivo, ok? Eu vou apertar F12, volto aqui na raiz, dashboard, RH. Vai trocar o nome aqui em cima, o arquivo já está salvo. Então agora nós podemos seguir com segurança. Para fazer esses dois próximos cards, nós precisamos criar uma faixa etária, tá bom? O que é uma faixa etária? É uma range de idades para que a gente possa segmentar um determinado público. Então, eu preciso ter pessoas de 0 a 19 anos, de 20 a 29, de 30 a 39 e assim sucessivamente, ok? Para fazer isso, nós vamos modelar os dados. Então, eu vou clicar aqui, ó, em base de dados, botão direito, editar consulta. Aqui é onde eu consigo fazer a modelagem de todas as informações que entram dentro do meu Power BI. Ou seja, vamos imaginar que os dados que nós estamos trabalhando agora são só dados do mês de setembro, ok? E no próximo mês eu tenho uma nova leva de funcionários que tendem a entrar. Então, qualquer coisa que eu aplicar nessa tabela atual, ela será replicada nos próximos dados que tendem a entrar aqui, ok? Isso é um tema de produtividade que nós vamos entrar um pouco mais a fundo em outras aulas, tá bom? Aqui eu tenho dois temas que eu preciso tratar. O primeiro é a faixa etária e depois o status do funcionário. Para a faixa etária é bem tranquilo de ser feito. Eu só preciso fazer uma condição para que eu entenda se aquela idade está entre um ou outro número. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, em adicionar coluna, coluna condicional. Eu vou trocar o nome dela, vou colocar faixa etária. E aqui ele vai fazer uma fórmula condicional. É muito parecido com a fórmula C do Excel. Se esse dado for igual a isso, ok, ele vai te trazer um dado verdadeiro, um resultado verdadeiro, senão um resultado falso. Então o que nós vamos fazer aqui, ó, se a coluna idade for menor que ou igual a 19, qual é o resultado da saída, ou seja, o que eu quero ter de retorno? 0 a 19 anos.
Eu vou adicionar uma nova cláusula e nós vamos dizer o seguinte: se não for, ou seja, se a idade não for entre 0 e 19 anos, eu quero fazer uma outra avaliação, que é idade menor ou igual a 29. Qual é a saída? 20 a 29 anos. E nós vamos fazer isso até os 49, ok? Então, idade é menor ou igual a 39, a saída é 30 a 39 anos. Novamente. É de 40 a 49 anos. E aqui nós vamos chamar de 50 ou mais. Pronto. Então minha faixa etária ela já está pronta. E agora nós vamos tratar aqui sobre o status do funcionário, ok? Dentro da nossa tabela, vamos dar uma olhadinha de novo para ver quais dados eu tenho. Eu tenho o código do funcionário, nome, sexo, data de nascimento, escolaridade, cargo, departamento, admissão, demissão, salário, idade, limite de férias e faixa etária. Ou seja, eu não tenho nenhum dado que me diga explicitamente se esse colaborador ele está ativo ou não. Ou seja, se ele é um colaborador que trabalha atualmente na empresa ou se ele foi demitido, tá bom? Para isso, nós também vamos usar uma fórmula condicional. Então, eu venho aqui, ó, adicionar coluna condicional. Vamos chamar de status funcionário. Nome da coluna, eu vou usar a data de demissão. E aqui é o seguinte, veja bem, ó, se a data de demissão ela for null, ou seja, não tenho dados dentro da data de demissão, quer dizer que esse funcionário ele é ativo. Se não, por óbvio, eu tenho a data que ele foi desligado. Então, se a data de demissão for igual a null, então, ativo. Se não, inativo. Opa. Se não, inativo. Beleza, ó, eu já tenho todos os dados aqui. Feito isso, eu preciso aplicar essas modificações que eu fiz, essa modelagem. Então eu venho aqui, ó, em página inicial, fechar e aplicar. Ok, já tenho todas as informações. Então, esse quadro, tá, nós vamos trocar o formato dele. Ele é um gráfico de rosca. Eu vou colocar aqui, ó, na legenda a faixa etária e o código de funcionário nos valores. E aqui é uma contagem. Depois nós ajustamos esse ícone aqui. Aqui embaixo ele é um gráfico de colunas. Então eu vou vir aqui com adicionar dados, faixa etária e salário. Esse salário eu vou trazer no formato de média, tá? Então eu venho aqui do lado, ó, seleciono outro card, pincel de formatação, passo aqui em cima, volto aqui no visual, rótulo de dados, valores e exibir unidades nenhum. Vamos agora começar a olhar para os cards. O primeiro card, ele fala sobre custo total. Então, custo total nada mais é que a soma de todos os salários. Então, eu vou clicar aqui no card, venho em adicionar dados ao visual, pego a minha coluna de salário e arrasto para cá, 228 mil. Aí precisa fazer aquele ajuste que nós falamos anteriormente, que é vir aqui, ó, no formatar o visual, valor do balão, e perceba que esse visual aqui, as opções de ajuste dela é diferente dos demais gráficos, tá? Eu venho em exibir unidades e nenhum, e casa decimal sempre 0. Ok? Já tá aqui. Vamos de novo, agora nós vamos colocar o título, que é custo geral. Então vem aqui, ó, em geral, título, coloco custo
geral. Negrito, fonte, tá, Roma. Eu vou alinhar ao centro e eu vou tirar essa parte aqui do rodapé, que é esse rótulo de categoria. O próximo card, ele é o card que fala sobre a média salarial, no mesmo formato, tá? Então, seleciono ele, vou pegar aqui, ó, salário, arrasto. Se eu clico nessa opçãozinha aqui, ó, do lado do X, eu consigo modificar a forma com que o meu card ele vai ler esses dados. Ele está lendo no formato de soma, aí eu posso pedir para que ele leia em um formato de média, ou poderia ser um percentual do total geral, entre várias outras coisas. Vou agora no visual, valor do balão, exibir unidades, nenhum, e eu não quero casa decimal. Volto e tiro o rótulo de dados, insiro o título, e aqui o título é média salarial. Negrito, fonte, tá, Roma. E alinhar ao centro. Próximo card, ele é funcionários, ou seja, o volume de funcionários. Eu venho aqui, em editar visual, eu venho no código de funcionários, posso colocar aqui, não quero uma soma, eu quero só uma contagem. E nós vamos fazer os ajustes, então valor do balão. Eu vou trocar a fonte, negrito, nenhum, 0, e tiro o rótulo de categoria. Vou em geral, título, insiro o nome, que vai ficar como funcionários. Eu posso pegar aqui, ó, pincel de formatação e colo em cima. Esse próximo dado, ele é o turnover, ok? Turnover é um indicador. Então, turnover ele indica para você qual é o seu índice de rotatividade de funcionários. Nesse caso, nós vamos fazer uma medida, ok? Medida nada mais é que uma fórmula como se fosse o Excel. A única diferença é, tem outro nome e uma outra forma de ser escrita, mas em termos de lógica é a mesma coisa. Então, eu venho aqui, ó, em base de dados, botão direito, nova medida. Essa medida se chamará índice turnover, que é igual. Para que isso funcione, eu preciso fazer uma contagem de linhas, ou seja, ele vai me trazer o volume de funcionários, mas eu quero restringir essa primeira contagem, ou seja, eu quero saber somente qual é o volume de funcionários que foram desligados, ou seja, os inativos. Para fazer essa restrição dentro de uma medida, a gente utiliza a fórmula calculate, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, calculate, aí ele me pede uma expressão. Expressão é a fórmula que eu quero usar para fazer a contagem das linhas, então é count rows. Ele me pede a tabela, então a tabela é base de dados, que eu posso fechar. Diferente das fórmulas no Excel que você usa ponto e vírgula para separar, aqui você usa somente a vírgula, ok? E vale uma sacada bem legal. Se você tiver em dúvida de como preencher ou qual informação você colocar dentro da sua medida, só você olhar aqui em cima, ó. Então ele fala para você, o calculate ele pede uma expressão, que nesse caso é count rows, e ele pede um filtro. Então aí você vai lendo aqui em cima e vai preenchendo, tá bom? Então nesse caso o filtro que eu quero usar é o status do funcionário, que seja igual a inativo. A medida ela ainda não está finalizada, mas se você quiser ter certeza se ela está funcionando ou não, você pode clicar aqui, ó, no seu card, pega a medida e joga para o campo. Está trazendo o número 5. Será que está certo? Então vamos validar. Eu venho aqui, ó, na opção modo de exibição de tabela, eu vou procurar aquela coluna que nós criamos com status de funcionário. Eu posso clicar aqui e selecionar somente os inativos e ver se o volume bate. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo volume aqui do card, ou seja,
a minha fórmula de contagem de linhas mais a restrição por status do funcionário, ela tá ok. Mas nesse caso eu não quero o volume de funcionários desligados, eu quero saber quanto esse número representa sobre o total. Então aqui é bem simples, eu posso só pegar toda essa medida e dividir por count rows, seleciono a tabela e ok. Ele vai me trazer o dado. Trouxe 0 porque quando eu faço essa divisão ele vai me trazer um número em percentual. Então eu seleciono aqui minha medida, venho aqui em cima nessa parte de modelagem e seleciono o ícone de percentual. Tá aqui, ó. Eu posso clicar aqui do lado, pincel de formatação, aplico, venho aqui desse lado na formatar seu visual, geral, título, eu quero colocar turnover. Agora nós vamos começar a tratar o fundo dos cards e dos gráficos, ok? Para isso, vocês precisam entender um conceito de camadas, ou seja, eu tenho visuais que ficam em uma primeira camada, eu tenho visuais que ficam em uma segunda, terceira ou quarta. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira camada desse painel, ela tem esse fundo, que é o fundo roxo. Na próxima camada, eu tenho o título, eu tenho os cartões. Na terceira camada, eu tenho os ícones, ok? Então, a gente vai precisar trabalhar bastante com camada. É importante que esse conceito fique muito bem cravado na mente de vocês, porque nós vamos usar muito isso quando nós formos criar os filtros suspensos. Aqui, vamos pegar esse gráfico aqui como exemplo. Eu vou desabilitar o fundo dele, ou seja, eu não quero que ele tenha um fundo. Então eu venho aqui, ó, em geral, efeitos e tiro a tela de fundo. E eu vou inserir um novo gráfico aqui. E eu vou inserir um fundo para ele. Então eu venho, ó, em inserir, formas, retângulos. Eu venho aqui nele, geral. Ok. Eu vou reduzir um pouco do canto. Então eu volto aqui em formas. Eu vou reduzir só para, deixa eu colocar 10, que fica legal. Preencher, eu vou manter naquele cinza bem clarinho. Tá bom, já tá quase no formato que a gente precisa. Eu não quero borda, mas eu quero uma sombra. E eu vou pegar o card nesse formato e eu vou colocar ele na camada de trás do nosso gráfico. Então, para que isso aconteça, eu preciso vir aqui, ó, em exibição, e eu venho nessa opção aqui, ó, seleção. Esse objeto, ele já está selecionado aqui, ó, e se eu tiver dúvida de qual é o meu objeto, ou eu posso clicar nele e aqui vai ficar num tom um pouco mais escuro, ou eu posso clicar aqui dentro, ele mostra para mim aqui, ó, selecionando qual é o objeto. Então, selecionei esse objeto. Lembra, falando de camadas, a camada inicial é o roxo e a próxima camada é o que fica atrás do nosso gráfico. Então eu posso simplesmente pegar esse cara aqui e descer para cá. Vendo? Ó, ele já ficou aqui no fundo. Como nós aplicamos ali a sombra, vamos melhorar aqui um pouquinho mais o tamanho. Depois a gente inclusive vai precisar ajustar ele um pouco melhor. Acho que esse tamanho aqui está adequado. Ok. Aqui eu vou só replicar. Então eu preciso de 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero preencher quase toda a tela, tá bom? Com esses gráficos para dar bastante espaço. Então eu vou arrastar esse fundo para cá, deixar ele bem próximo da borda. Tira isso aqui um pouquinho de cima. Eu vou selecionar os 3 objetos aqui de cima. Venho em formato, alinhar. Eu quero alinhar na parte superior e eu quero distribuir eles horizontalmente. Ainda tem um espaço entre os objetos, então eu quero aumentar um pouco mais. Dá pra gente fazer isso de forma automática em todos eles, tá? Então eu posso, com os 3 selecionados,
e só funciona se o tipo do objeto for igual, ok? Eu posso vir aqui, ó, e aumentar a largura dos 3 objetos. Eu quero que fique pouco espaço entre eles. Acho que aqui já está mais aderente. Vou trazer ele um pouco mais para cá. Vamos voltar de novo aqui, ó, em formato. Alinhar na parte superior, distribuir horizontalmente, ok. Eu vou pegar esses dois aqui e jogar para baixo também, certo? Volto com esse gráfico para cá. Pode pegar aqui o pincel de formatação e aplica. Um detalhe, eu tenho esse ícone aqui do fundo, ó. Vamos ver qual é ele. É esse aqui. Eu posso pegar ele e jogar aqui, ó, em cima da forma, porque ele vai ficar entre a forma e o gráfico. Só vamos colocar ele aqui no meio, certo? E dou um ESC. Aqui na parte de baixo é a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar eles aqui. Eu posso clicar e já olhar para saber qual é o formato. Então ele tem 343 de altura e 621 de largura. Ok. Posso arrastar aqui pro lado, ó, pra gente ver se ele tá dentro do layout. Aqui tá certinho. Esse aqui também tá no mesmo layout. Seleciono os três. Formato. Alinhar. Distribuir horizontalmente. E alinhar pela parte superior. Pego essas três formas e eu posso colocá-las aqui. Seleciono esse gráfico, pincel de formatação. Agora nós vamos tratar os cards, ok? Vamos colocar isso aqui um pouco para cá, para ter um pouquinho mais de espaço. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos reduzir aqui um pouquinho do valor do balão. Eu venho aqui, ó, em inserir, formas. Cantos arredondados, pode colocar 10. 15 ficou um pouquinho melhor. Isso, 15 ficou bom. Estilo. Eu quero ele branco, sem transparência, sem bordas e com sombra. O que nós vamos arrastar. Eu quero ele lá embaixo, tá bom? Então nós vamos jogar um card em cima dele. Coloquei o meu card. E agora eu vou tratar o nosso card, que ele vai ficar da seguinte forma. Título, pode alinhar à esquerda, ok? Efeitos, eu não quero tela de fundo. Vamos ver como é que já está. Ok.
E agora é só pegar aqui o nosso ícone e inserir aqui na frente. Reduz um pouquinho aqui o card. Ok, vamos trocar aqui a cor das setas. Então, seleciona a seta, estilo, nós vamos usar aquele amarelinho. Aqui é a mesma coisa. E para dar aquele tom de como se ele tivesse, né, uma borda, a gente pode utilizar uma coisa um pouquinho diferente. Eu posso copiar e colar, tá bom? Esse item aqui, eu vou deixar ele de lado. Pego o anterior, que é o item que está em cima. Vamos aumentar alguns pixels aqui, ó. Pode colocar 120 por 110. Volta aqui em efeitos. Aliás, volta aqui em preencher. Pode pintar ele de branco. Eu pego o ícone anterior e sobrepõe. A gente pode inclusive aumentar um pouquinho esse aqui, ó. Ainda não tá legal. 125 por 115. Tem mais espaço aqui. Beleza, acho que ficou show. Vamos fazer a mesma coisa para esse. Então, pego esse aqui, pincel de formatação, colo no de baixo. Vou colando errado. Então, estilo. Qual é o tamanho dele? 125 por 120. Vamos aqui em formato, alinhar a parte superior. Ok. Isso aqui a gente pode colocar junto também, ó. Pode inclusive trazer ele mais para cá. Aí só tem um detalhe, que ele tá com borda, eu não quero borda. Bom, retomando aqui, o próximo passo é nós fazermos agora a nossa última aba do painel, que é a aba de comparativo, ok? Essa aba de comparativo, ela possui um layout muito parecido com esse que nós fizemos, então nós vamos usar um recurso estratégico, que é o copia e cola. Então, página duplicada. Essa página ela vai se chamar comparativo, ok? E nós não teremos esses gráficos aqui, ó. Então isso a gente pode apagar. Pode apagar esse ícone. Vamos apagar essas seções de baixo aqui e nós vamos arrastar, porque eu tenho somente 3 espaços aqui. São só 3 gráficos que vão. Aqui eu vou deixar esse objeto um pouco menos arredondado. Então vamos voltar aqui em forma e eu vou colocar somente 5, ok? Então nós estamos aqui em via de finalizar o nosso dashboard, ok?
próximo passo é nós inserirmos os 3 gráficos que não são nativos do Power BI. Então, como funciona? Gráficos nativos são aqueles que estão aqui, ó, nesse campo visualizações. Então eu tenho várias opções, mas tem alguns gráficos que eles são criados por terceiros, né? Não é uma criação nativa do Power BI, mas mesmo assim você pode utilizar. Alguns, para fins de desenvolvimento, você pode utilizar normalmente, mas para fins de distribuição, ele acaba sendo pago, ok? Como você faz para inserir esses gráficos? Você pode clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos em obter mais visuais e nessa primeira opção. Então aqui nós temos um volume bem grande de gráficos que ficam disponíveis para vocês fazerem o download. Então aproveita o tempo, dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada nesses gráficos aqui. O primeiro gráfico que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. Certo? Selecionei o gráfico para eu inseri-lo. É super simples, clica aqui, ó, em adicionar. Ó, importação bem sucedida. Ele vai aparecer para você aqui embaixo, ó. Então pode clicar nele e eu vou colocá-lo aqui. O segundo visual nós vamos inserir também, então obter mais visuais, é esse gráfico aqui. Pode clicar em adicionar, importação bem sucedida. E agora o terceiro é o calendário. Aqui tá certo. E agora nós vamos começar a preencher esses nossos gráficos com dados. O primeiro, então basta selecionar, nós vamos tratar sobre cargo e escolaridade, ok? Então eu posso colocar aqui, ó, cargo, que é o D, e escolaridade no para. Em valores a gente pode colocar o código de funcionários, colocar ele no formato de contagem, ok? Vamos ajustar aqui, ó, o título. Então eu venho na guia geral, títulos. O nome será cargo. X escolaridade. A linha ao meio, negrito. Vou colocar ele com 20. Em efeitos eu não quero tela de fundo porque eu já tenho uma outra tela. E aqui esse gráfico ele está pronto. Antes de seguirmos, é muito importante falar um pouquinho sobre gráficos. A ideia do gráfico é ele trazer para você de forma visual uma determinada informação que seja relevante, ok? Então, por exemplo, o que nós podemos tirar de leitura desse nosso gráfico aqui? Eu posso olhar, por exemplo, para os meus diretores, ok? E vamos olhar para quais cursos eles fizeram. Então, eu tenho um diretor. E aí, se você olhar aqui, ó, ele sai uma linha e vai para a escolaridade. Então, eu tenho um diretor que tem mestrado, eu tenho um diretor que é pós-graduado e essa pós-graduação ela é completa, eu tenho um diretor que tem o superior incompleto, eu tenho um diretor que tem a pós-graduação incompleta, ok? É super visual, é mais para dar um tchan a mais, assim, uma coisa diferente para o nosso dashboard. Mas esse tipo de leitura é super bacana. O próximo gráfico, nós vamos tratar sobre um comparativo de média salarial. Tá? Então, como nós vamos fazer isso? Ó? Seleciono o gráfico, venho aqui, ó, em inserir dados. Na categoria, eu vou inserir o cargo. E no modelo de mensuração, eu vou colocar o salário. E esse salário, ele vem com uma média, ok? Então vamos analisar esse gráfico aqui também. O que esse gráfico quer me dizer? Ele quer dizer que o nosso maior salário em termos de média
é do diretor da empresa, então os diretores em média recebem R$10.000, por isso que ele vem com 100% aqui. Os gerentes, eles recebem na média 61% do salário do diretor. Os analistas recebem na média 40% do salário do diretor. O facilitador, 32% do salário do diretor, ou seja, esses volumes aqui, ó, salários, é sempre com base no 100%. Então esse 100% para a gente, ou seja, o maior salário, ele é uma referência, ok? Então vamos seguir aqui. E esse calendário, ele serve para mostrar uma coisa super importante quando nós falamos de RH. Pensem da seguinte forma: se o meu colaborador que tem uma férias já disponível para ser tirada não tira no prazo, ou seja, ele acumula 2 férias, a empresa ela paga uma multa. Então, um item que é de extrema importância a sua avaliação é saber se esses colaboradores estão ainda dentro do prazo para tirar suas férias ou não, ou se esse prazo está estourando, justamente para que haja um planejamento prévio para a saída de férias dos colaboradores e evitar o impacto interno, ok? Então, nesse calendário nós vamos colocar aqui na data, ó, o limite de férias, e no valor nós vamos jogar a contagem do código de funcionários. E aí, ele já nos fala aqui quais são as datas que as pessoas tendem a sair. Vamos ajustar aqui também o nome desse gráfico, é o comparativo de média salarial. Então, seleciona aqui o gráfico, vem aqui em cima em formatar seu visual, título, comparativo média salarial, alinhado ao centro, 20 o tamanho, fonte da Roma. Essa descrição aqui nós vamos colocar lá embaixo, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Legenda, tá vendo que ela tá na posição top left? Então, vamos colocar ela no bottom center, ok? Eu vou tirar agora o fundo desse gráfico, porque eu já tenho o fundo. Então eu venho aqui, ó, em geral, efeitos, e eu tiro o fundo. Para o calendário é a mesma coisa, só não preciso trocar o nome, né, para calendário, eu posso só retirar o fundo aqui e tá tudo certo. O bacana desses gráficos que não são nativos, ou seja, o que nós escolhemos e fazemos a importação, é que a gente pode utilizar algumas funções diferentes. Então, por exemplo, essa que eu cliquei, eu posso deixar de olhar para 2 meses, eu posso olhar para 1 mês só, ok? Bom, gente, vamos lá que nós já estamos chegando no final aqui do nosso intensivão, tá? Os próximos passos é colocarmos aqui os botões de navegação, né, criar aqui a ação e criar o menu suspenso. Antes da gente falar do menu suspenso, eu quero que você coloque na descrição desse vídeo agora, tá? Se você já viu isso em algum lugar e se você sabe como executar, beleza? Então vamos lá. Para que esse botão de navegação funcione de uma forma eficiente, é bem simples. Clico na imagem, eu posso, como eu falei para vocês lá no início, atribuir uma ação, e a ação desse botão aqui é retornar, ou seja, ir ali para o resumo funcionários. Então eu posso vir aqui, ó, em ação, tipo, navegação de página, e o destino é resumo funcionários. Esse botão aqui da frente nós não vamos utilizá-lo porque ele vai para um outro lugar, não faz sentido estar aqui e nós não temos outra página, ok? Na aba resumo funcionários nós precisamos fazer esse processo para os dois. Então esse botão aqui eu ativo uma ação nele, que é a ação de navegação de página, e ele volta para a capa. E esse botão da frente ele vai lá para o comparativo, navegação de página, comparativo, ok? Para saber se está funcionando tudo certinho, o que você vai fazer? Segura o Ctrl e vai clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do botão, ok? Então olha, esse está funcionando, esse está funcionando, e agora ele precisa voltar para o resumo funcionários. Aí, ó, tudo certo. Bom, então aqui nós finalizamos aí praticamente 90% aí de todo o nosso esforço no dashboard, ok?
E agora é só a criação dos menus suspensos. Para que o menu suspenso funcione, nós vamos utilizar uma funcionalidade chamada indicadores. Você encontra ela aqui, ó. Exibição, indicadores. O que ele diz pra gente, ó? Use indicadores para capturar dados importantes para você e outras pessoas. Filtre os dados para obter o estado que deseja capturar e clique em adicionar. Para vocês entenderem o conceito de indicador de uma forma super simples, vamos imaginar o seguinte. Imaginem que esses indicadores eles são a mesma coisa que um marca-página. Eu estou lendo meu livro, parei de ler, eu vou colocar meu marca-página para marcar aquele determinado estado, que no caso do livro é a página que eu estava lendo. Se eu quiser continuar ou se eu precisar voltar em um determinado estado, eu vou olhar para aquele marca-páginas e volto. No nosso caso, é a mesma coisa. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um efeito visual, como se estivesse subindo um menu na tela. Claro que a gente não tem aqueles efeitos de hover, mas a gente pode deixar a tela um pouco mais opaca, ok? Como nós podemos fazer isso? Eu posso vir aqui ó, em Inserir, Formas, vamos colocar um retângulo para que ele pegue de ponta a ponta o nosso dashboard. Ok, o que eu vou fazer agora? Vamos tratá-lo. Então eu quero que ele seja preenchido, mas não nessa cor. Eu vou colocar uma cor branca. Não quero bordas, mas aqui nós vamos aplicar transparência. Então aqui, ó. Vamos colocar 25% de transparência. O próximo passo é nós criarmos um fundo um pouco mais escuro para que a gente possa colocar todos os filtros. Esse fundo que nós vamos usar é o fundo da página, tá? Então eu venho na seleção, pego aqui ó, o último, copio e colo. E aqui é só eu reduzir o tamanho dele para cá, ó. Então percebam o seguinte, percebam o seguinte, todo esse processo de copia, cola, insere, eu vou conseguir acompanhar isso na seleção, tá? Então, ó, esse fundo que eu copiei e colei, ele veio aqui para cima, ou seja, naquela estrutura de camadas, ele está na camada mais visível. Esse fundo branco, ó, ele está atrás da camada mais visível e assim por diante. E a gente vai precisar trabalhar muito com isso. E aqui nós vamos criar algumas seções, ok? Para ficar tudo muito bem organizado. Bom, agora nós vamos inserir os filtros. Então eu clico aqui ó, em segmentação de dados. Esse é o meu filtro 1. Nós teremos 6 no total. Então tem 1, 2, 3. Opa. Quatro, 5, 6. Depois a gente vai organizar aqui o tamanho deles, tá? De acordo com os dados. O primeiro filtro, ele é o status do funcionário. Então vou vir aqui, vamos ocultar isso aqui um pouquinho. Eu venho ó, em dados, aí lembra, para eu inserir uma informação eu preciso selecionar o meu card, o meu gráfico ou o meu filtro. Ele fica aqui nessa opção de adicionar dados. Eu procuro aqui o status funcionário e eu posso inserir. A gente tem algumas opções para deixar isso aqui com um visual um pouco mais atrativo, ok? Ele pode deixar dessa forma, onde eu vou selecionar e ele vai trocar todos os dados lá no fundo, ó. Ou eu posso transformar ele em blocos. Então eu vou clicar aqui em formatar visual, segmentação, e aqui ó, bloco. Ou também, tá uma opção, a gente poderia deixar ele suspenso. Então suspenso é onde eu clico e ele desce uma lista suspensa. Mas no nosso caso eu quero ele em bloco, e eu quero inserir também uma opção selecionar tudo. Então eu clico nessa opção seção, e clico aqui ó. Então ele vai trazer para mim o status funcionário, selecionar tudo, ativo e inativo.
Esse de baixo é um filtro para os cargos. Então eu venho aqui ó, no cargo, venho aqui ó, em criar visual, arrasto o cargo para cá. Mesmo processo, venho na formatação, configuração da segmentação, não quero lista vertical, eu quero um bloco, e na seleção eu quero selecionar a opção de selecionar tudo. Esse próximo é o salário. Salário é bem legal, tá? Você pode pegar ele, coloca aqui e deixar dessa forma mesmo. Aqui ele te mostra uma range de salários. Então, por exemplo, qual é o menor salário que eu tenho hoje na minha base? 2.800. Qual é o maior? 10.900. Eu quero saber quantos funcionários eu tenho, ou mesmo filtrar o meu dashboard, mas eu só quero saber que pessoas que têm entre R$5.000 de salário e R$7.000 de salário. Pronto, ó. E R$7.000 de salário. Então, com isso você consegue filtrar toda a sua tabela. O gráfico de baixo é a escolaridade. Mesmo processo, formatar visual, segmentação, bloco, seleção, selecionar tudo. Aqui em cima é o sexo do funcionário. Então vamos de novo fazer o ajuste. E aqui embaixo é o departamento. Vamos tirar aqui esse filtro de salário. Vamos organizar um pouquinho melhor aqui para ter um espaço aqui na lateral direita, porque vão mais 2 botões. Então, como está formatado isso aqui, ele está com 485 e 430. 485 e 430. Esses aqui de cima, nós vamos colocar com os 430. Pode ir. Ele tem 120 de altura. Beleza. Pode colocar ele mais para cá. Eu quero um espaço não tão grande. Nós vamos vir aqui, ó, em formato, alinhar. Pode alinhar na parte de baixo e distribuir horizontalmente. Eu vou pegar esse gráfico de baixo e vou alinhar com ele. Esse aqui eu também vou alinhar. E agora eu distribuo os de baixo também. Então, formato, alinhar pela parte superior e distribuir horizontalmente. Aqui nós vamos inserir uma forma. Então, inserir, formas. Vamos fazer aquela rotação em 90 graus. No estilo, eu vou mudar a borda para esse cinza bem mais claro. Eu quero ela com 3 pixels. E agora só para separar essa seção. Pronto. Vamos inserir aqui, ó, 2 outros ícones. Vamos inserir aqui, ó, 2 novos. Vamos inserir aqui 2 novas formas. Para ficar super simples, tá, gente? Vamos inserir aqui, ó, 2 botões. Então, para ficar simples, eu volto lá na capa, seleciono esse botão iniciar, copio, volto, posso colar e trago ele aqui para cima. Esse botão eu vou chamá-lo de aplicar. Eu vou copiar e colar.
próximo eu vou chamar de desfazer filtro. Precisa ajustar, né? Queria ao focalizar. Então aqui é aplicar filtro. Esse aqui é desfazer filtro. Ok. Viu que ficou muito grande aqui, ó, quando a gente focaliza? Então dá para diminuir um pouquinho, não tem problema. O importante é só ele dar um visual um pouquinho diferente quando eu passar aqui, ó, o mouse. Ok? Eu apliquei 23, eu vou aplicar 23 aqui também. Certo? Por enquanto, ainda não vamos mexer na ação, pode deixar assim por enquanto. Eu só vou desabilitar. O próximo passo é tratar todos esses filtros, para deixar ele com um visual um pouco mais bonito. Eu vou desabilitar o fundo deles, mas eu quero colocar como fundo esse mesmo objeto que nós usamos lá nos gráficos para que nós possamos manter um padrão. Então eu seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, e ele está aqui em cima. Aí lembrem do conceito de camadas. Vou clicar aqui, ó, em seleção. Eu sei que ele precisa ficar acima dessa camada roxa, está aqui, ó. Então eu vou apertar aqui em cima dele. Ó, a camada é essa primeira forma daqui de baixo. Eu pego ele e vou arrastar para cá. Vou trazer aqui. Vou colocar aqui embaixo primeiro. Opa. Vamos aqui, ó, em forma. Só quero 5 pixels de campo arredondado. Vou copiar e colar. Arrasto para cima. Eu já tenho ele aqui, ó, no formato que eu preciso. Pode selecionar aqui esse filtro. E nós vamos aqui, ó, nessa parte de visual, geral, efeitos, e eu tiro o fundo. Eu não quero que ele tenha esse nome cargo aqui, então eu vou clicar aqui, ó, no título. Eu vou criar um título chamado cargo. Vou colocar ele aqui no centro, pode colocar ele com 20 para ficar um pouco mais nítido. Volto no visual e tiro essa opção, cabeçalho de segmentação. E a gente pode arrastar ele um pouquinho aqui para baixo, para ele se enquadrar no fundo. Esse nós vamos fazer a mesma coisa, então cria um título, vamos chamar de escolaridade. Negrito, Roma, 20, centralizado. Então, como eu esqueci de colocar lá do lado, eu vou clicar aqui, ó. Primeiro eu vou, na realidade, tirar esse cabeçalho segmentado. Seleciono, formato escolaridade, ok. Geral, efeitos e sem tela de fundo. Pode pegar o pincel de formatação e aplicar aqui. Esse gráfico, esse filtro é o filtro de departamento, então com ele selecionado, eu venho aqui, ó, no título e escrevo departamento. Posso vir aqui no fundo, que é essa forma aqui, ó, copio e colo, arrasto para cá e arrasto para cá. Vamos ajustar aqui, então pode colocar em alinhar pela parte superior, distribuir horizontalmente, jogo aqui para baixo da segmentação, ok, diminui um pouquinho para se adequar, pronto, pode descer um pouco, beleza? Agora vamos ajustar essa forma aqui de cima. Esse aqui é importante que ele fique até um pouco maior, tá?
Então vamos aumentar um pouquinho a altura, vamos colocar 135 de altura. 140 fica legal. Copiei, colei uma vez, colei duas vezes, seleciono os três, distribuir horizontalmente, alinhar pela parte superior, vamos colocar ele aqui embaixo da segmentação. Vamos clicar aqui, ó. Esse é o status do funcionário. Então eu vou habilitar o título, tiro a segmentação, habilito o título, status funcionário 20, negrito, Roma e alinhamento. Isso aqui é a mesma coisa, tira essa opção. Salário. Aqui, alinhamento horizontal. Tamanho 20, negrito. Esse aqui eu posso já pincelar para cá, ó. Pronto. Aqui é o sexo. E agora vamos tirar o fundo. Então, efeitos, sem tela de fundo. Efeitos, sem tela de fundo. E efeitos, sem tela de fundo. Ok. Aqui, nós meio que já finalizamos. Bom, só falta criar uma outra parte que são os indicadores propriamente dito. Só que, para evitar problemas da gente ficar toda hora tendo que mexer nessa estrutura, nós vamos fazer o seguinte: eu vou copiar tudo, nós vamos jogar no comparativo e depois pode copiar aqui junto comigo. Copiei, vem aqui no comparativo e dá um Ctrl V. Sempre clica em não sincronizar. Se você sincronizar e aplicar algum filtro aqui, ele muda na outra página. Então, sincronizar. E agora, só esse separador. Beleza, do copiado. Vamos salvar aqui rapidinho, para não perder todo esse trabalho. E agora, efetivamente, nós vamos trabalhar com os indicadores, beleza? Eu vou ocultar todos esses ícones que a gente acabou de colocar. Os ícones, os cards, os filtros. Vamos ocultar tudo. Vamos imaginar o seguinte: se eu clico nesse limpa filtro, ou seja, nesse ícone que eu vou utilizar para limpar todos os filtros aplicados, eu espero que a página volte ao estado normal, ou seja, ao estado inicial sem nenhuma aplicação de filtro, certo? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Como nesse momento eu não tenho a aplicação de nenhum filtro, e é de fato o estado que eu quero que esteja vinculado a esse ícone, eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui em indicadores e clico em adicionar. Apareceu aqui, ó, indicador 1. O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu cliquei aqui, ó, em financeiro. Eu tenho um filtro aplicado. Se eu vier aqui no indicador 1 e apertar, tirou meu filtro. Tá bom? Eu vou chamar esse aqui, ó, de resumo, underline, limpa, underline, filtro. Eu venho nesse ícone, venho aqui, ó, em imagem, ação, tipo. Nos outros processos nós criamos uma navegação. Dessa vez eu não quero uma navegação, eu quero um indicador. Então selecionei ele,
Venho aqui no indicador e ele já apareceu para mim, ó, resumo limpa filtro. De novo, eu posso clicar em qualquer opção, certo? Ou seja, eu apliquei um determinado filtro, mas se eu segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse em cima desse ícone que agora está com esse indicador atrelado, ele fará a limpeza aqui de todos os filtros aplicados. Então, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte é o filtro que nós vamos usar para chamar o nosso menu, ok? Então, o que eu espero que aconteça quando eu clicar nesse ícone? Eu espero que tudo o que está oculto não fique mais. Então, eu vou mostrar aqui, ó, todos os visuais novamente. Ok, todos estão aqui. E eu vou selecionar... Opa, deixa eu só puxar aqui para enquadrar. Pronto. E eu vou selecionar aqui, ó, de novo no indicadores e clicar em adicionar. Eu vou chamar ele do seguinte nome, ó. Ele se chamará resumo, underline, chama, underline, menu. Então, se eu clico em resumo limpa filtro, ele apaga tudo. Se eu clico em chama menu, ele mostra. Show de bola. Além desses dois, eu preciso de um terceiro. E aqui também está o pulo do gato. Bom, para que eu possa clicar em aplicar o filtro, eu espero que ele retorne a essa página, mas ele precisa retornar considerando os filtros que eu fiz. Então, eu vou chamar de novo o menu. Ó, eu vou aplicar um filtro e vou aplicar aqui o resumo. Não foi, certo? Eu vou de novo clicar aqui, ó, em adicionar. Eu vou chamar esse carinha de resumo, underline, limpa. Aliás, resumo, underline, aplica, underline, filtro. E eu vou mudar uma opção aqui, ó. Dados. Então, aplica estado de filtro, de drill e de classificação. Ou seja, se eu aplicar algum dado, ou seja, algum filtro, mesmo que ele retorne a essa página por meio desse indicador, ele não vai tirar os meus filtros. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Chama filtro ou chama menu. Vamos olhar só para quem é de recursos humanos. Cliquei, ele tirou meu filtro. Então, vamos de novo, ó. Chama menu, recursos humanos. Cliquei agora no aplica filtro e ele mantém a segmentação, recursos humanos. Viu que bacana? Então, eu venho aqui, ó, no meu filtro, ação, seleciono aqui, ó, um indicador e eu vou colocar, ó, chama menu, ele vai chamar o meu menu. Aplica filtro. Eu clico aqui em ação, indicador, resumo, aplica filtro, e eu preciso de mais um que é desfazer filtros. Esse desfazer filtros é justamente o estado que ele está aqui agora, ou seja, sem nenhum filtro aplicado, mas com o menu suspenso ativo. Então eu venho aqui, ó, em adicionar, vou chamar de resumo, underline limpa, underline menu. E eu vou aplicar aqui, ó. Esse eu já tenho o resumo limpa filtro. E esse aqui eu tenho uma outra ação que eu vou chamar o indicador. Limpa menu, ok? Então vamos fazer alguns testes aqui, ó. Eu não vou mais olhar para esses dados, pode ocultar. Vamos ver se tudo está funcionando perfeitamente aqui na página, certo? Então, cliquei aqui, ó, em produção, custo geral 37.300, segurei o Ctrl e limpei a página.
Limpou. Show de bola. Segurei o Ctrl e cliquei aqui, chamou o menu. Apliquei um filtro. Eu vou clicar em desfazer filtro. Aqui, só, pronto, tudo selecionado, beleza. Selecionei apenas quem tem a escolaridade como mestre e apliquei filtro. Aí se vocês virem aqui, ó, tudo certinho. Então vamos limpar aqui de novo, show de bola. Então aqui está finalizado. Nós precisamos fazer esse mesmo processo aqui no comparativo. Então vamos dar uma olhada como está aqui a nossa aba comparativo. Sabemos que se eu não tenho nenhum filtro selecionado, eu já posso otimizar meu tempo. Ó. Eu venho aqui em seleção, aliás, vou abrir de novo a seleção, indicadores. Esse aqui eu posso chamá-lo de limpa menu, mas eu não vou usar o resumo, eu vou usar o comparativo. Então clico aqui, ó, em adicionar, ele tirou, ele gravou na realidade, né, esse formato de dado. Então vamos vir aqui, ó, renomear comparativo underline limpa underline menu. Eu vou tirar um outro, e aqui nós vamos inserir um outro nome, que é o comparativo underline chama underline menu. Vamos ocultar tudo. Pronto. Esse aqui, ó, sem nenhuma seleção, nós vamos tirar. Nós vamos adicionar, né, um novo indicador, que eu vou chamar de comparativo underline. Esse é o limpa underline filtro. E de novo, adicionar, renomear comparativo underline. Aplica underline filtro. E nesse eu vou tirar essa opção de dados. Então vamos começar aqui, ó. Esse é o limpa filtro. Então eu clico aqui, ó, em ação, indicador. Esse é o comparativo limpa filtro. Esse é o chama menu. Então habilito indicador comparativo chama menu. Vamos ver se está funcionando. Selecionei aqui, cliquei, foi, beleza. Aqui chamou o menu, show de bola. Esse aqui é o aplica filtro, certo? Vamos aqui, ó, ação, indicador. Esse aqui é o aplica filtro. E esse aqui é o desfaço o filtro. Então, ação, indicador, limpa filtro. Então vamos selecionar alguma coisa. Ó, aqui não tá legal, tem alguma coisa errada.
Certo? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Vamos fechar isso. Ok. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui ó, em gerente. Eu vou clicar aqui. Então, ele tirou todo o meu filtro, beleza? Vamos chamar o filtro. Vou clicar em produção e aplica filtro. Ele trouxe as informações, limpou. Chama o filtro. Clica aqui em mestre e vamos desfazer o filtro. Show de bola. Tem o último item que a gente precisa tratar, que é essa medida de turnover. Bom, para evitar que apareça um erro aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pode copiar toda aqui essa fórmula e que nós vamos fazer um teste lógico, que é o seguinte, é if, traduzindo, né, seria se. O teste lógico aqui é o seguinte, se esse dado aqui ó, for igual a 0, então eu quero que ele traga nada, senão ele pode me trazer esse resultado, que seria a medida. Vendo? 0% de turnover e problema resolvido. Vamos dar uma olhada aqui no geral então. Iniciar. Vamos ver se foi certinho. Aplica filtro. Bom, gente, então é isso. Finalizamos aqui o desenvolvimento do nosso dashboard de RH. Espero que tenha agregado valor a vocês, agregado conhecimento, seja a partir de um site que vocês viram e não conheciam, um processo de importação de imagem que talvez vocês não fizessem ideia de que existia, ou um menu suspenso, que é um recurso muito legal aí, que dá pra gente utilizar no nosso dashboard justamente para economizar espaço, tá bom? Se você gostou do conteúdo, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, porque é importante que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de qualidade e transmita esse vídeo aí para as outras pessoas, ok? E aí, até a próxima. Abraço!